Oi para vocês, tudo bem? Então, hoje vai ser a nossa aula de geografia, tá bom? Com o nosso assunto que eu preparei já aqui, já o nosso quadro para a aula de hoje. Vai ser a região norte, vamos falar dos seus aspectos físicos, tá bom? Dentro desses aspectos físicos, nós vamos falar de relevo, de clima, vamos falar de vegetação, tá bom? Vamos falar dos seus estados, suas capitais, extensão territorial, o que tem em cada estado, qual é o clima predominante, o relevo predominante, o que tem em uma ou o que não tem na outra. Vamos conhecer isso tudo agora no nosso assunto. Nós vamos dividir o nosso assunto em duas partes, tá bom? Primeiro vamos estudar os aspectos físicos, tá bom? Que é uma parte já bem grande, porque a região norte é uma região bem extensa, e numa outra aula a gente vai trabalhar a parte 2, que vai ser com os aspectos culturais, com os aspectos humanos, com os aspectos econômicos, tá bom? Então agora eu quero que você pegue o seu livro, o Eu Gosto, tá bom? E abra na página 407, tá bom? Agora eu quero que você se acomode, pegue uma caneta, uma canetinha, o que você preferir, né? Que a gente, lá na escola a gente trabalha, né? Grifando, lendo e fazendo, grifando as coisas mais importantes. É o que nós vamos fazer agora, tá bom? Vamos fazer a leitura, tá? E vamos grifar aquilo que for mediante importante que eu falar para vocês. Então, primeiramente, a região norte. O território brasileiro, além de estar dividido em estados, também é regionalizado, ou seja, foi organizado pelo IBGE em cinco grandes regiões. Essa divisão foi feita para facilitar a administração do nosso país. As cinco regiões são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, vamos começar grifando por elas, tá bom? A parte mais importante. Porque ela foi organizada, foi melhor estruturada. Assim a gente pode conhecer um pouco de cada região, tá bom? Virou a sua página, vamos para a divisão política. Vamos lá. A região norte é a mais extensa do Brasil, corresponde a quase a metade do território do país. Uma área de 3.385.327 quilômetros quadrados. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão grifar: a região norte é a mais extensa do Brasil, tá bom? Ela é formada por 7 estados. Vamos grifar: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins, tá bom? Possui a menor densidade demográfica do país, isto é, nessa região a população é menor do que nas outras 4. Em 2014, a população estimada da região norte era cerca de 17.917.201 habitantes. Outra coisa importante, pode grifar: o Amazonas é o maior estado, extensão territorial da região norte, tá bom? Sua capital é Manaus, pode grifar também. É o mais importante centro industrial, turístico e comercial de toda a região, ok? É o que mais se destaca, tá bom? Esse estado tem como característica a presença da floresta amazônica. Grifa também, tem a presença da floresta amazônica. Em grande parte do maior rio brasileiro, que é o Amazonas, que é o maior rio brasileiro, tá bom? Entretanto, em números populacionais, o estado do Amazonas é suplantado pelo estado do Pará. O estado do Pará é o segundo em extensão territorial, grifa aí, ele é o segundo. E o primeiro em densidade populacional, tá bom? Entre os estados que compõem a região norte, sua capital é Belém, grifa também. É uma cidade moderna que atrai turistas pelo grande número de museus, pelas belezas naturais em seu entorno e pelos locais populares como o Mercado Ver-Peso, e o maior da América Latina, localizado às margens da Baía de Guanabara.
O estado de Tocantins, grifa também agora, vamos falar de Tocantins, cujo território antes pertencia ao estado de Goiás, tá bom? E o mais novo estado brasileiro, tendo sido criado em 1988. Continua grifando. Está localizado a região norte. Sua maior cidade é a capital de Palmas, tá bom? Juntos os municípios de Palmas, Araguaiana, Curupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins comportam o maior número de habitantes do estado, tá bom? Agora a página 409. Localizado no sudoeste, a região norte, o estado do Acre. Agora vai falar do Acre, grifa aí. O que vem a ser? Limita-se com o estado do Amazonas, ao norte de Rondônia e a leste. Desculpa, está a norte de Amazonas e a leste de Rondônia, tá bom? Além disso, grifa também, muito importante isso. Com quem que ele faz fronteira? Ó, com os países Bolívia, com Bolívia a sudeste e Peru a sul e a oeste, ok? Pode grifar. Sua capital, Rio Branco, é um centro administrativo, comercial e educacional mais importante do estado. O nome Acre tem origem indígena e veio do rio, do mesmo nome existente na região. Rondônia agora, você vai grifar que vamos falar dela, é o terceiro estado mais populoso da região norte. Sua capital, Porto Velho, banhado pelo rio Madeira. Outras cidades importantes são Ji-Paraná, Arquimés, Caçoal, Guajará-Mirim, Jaru, Rolim de Moura e Vilhena. Rondônia tornou-se um estado em 1982, tá bom? Agora a gente vai grifar também embaixo, tá bom? Vamos lá. O estado do Amapá agora. Amapá, cuja capital é Macapá, e também um estado novo criado em 1988. É o menor estado da região norte em extensão territorial. Mas é o estado brasileiro em que mais possui áreas protegidas em seu território, isto é, terra destinada à preservação da flora e da fauna e terras indígenas, também pode grifar. Roraima também é um estado criado em 1988, tem aproximadamente 224 bilhões 300.506 quilômetros quadrados de área, das quais aproximadamente 114.018 quilômetros quadrados são indígenas, representando quase a metade do território da unidade, ou seja, ela tem 46,37%. Essa área grifa de preservação ambiental no estado também é extensa. Roraima é um estado brasileiro com o segundo maior percentual de território ocupado por áreas protegidas, perdendo apenas para o Amapá, tá bom? Agora você vai virar a sua folha e nós vamos para o aspecto físico, falar de relevo e hidrografia. Primeiramente, grifa. O relevo da região norte é constituído basicamente por terras baixas que integram a chamada planície amazônica. Essas terras baixas podem ser classificadas em igapós, que significa áreas constantemente inundadas pelo rio Amazonas, terços ou terraços fluviais, ou várzeas, significa áreas, são terras com altitudes inferiores a 30 metros, inundados pelas cheias mais fortes, e a terra firme, que são áreas altas e livres das inundações. As porções mais elevadas estão localizadas ao norte e ao sul, na parte central desse território. O Planalto das Guianas, grifa, localiza-se ao norte da planície amazônica.
Nessa região encontram-se os pontos mais elevados do relevo brasileiro. O Pico da Neblina, pode grifar. O Pico 31 de Março, na Serra do Imeri e no estado do Amazonas. A altitude deles é de 2.993 metros e 2.972 metros. Já a área do Planalto Central está localizada no sul do Amazonas e do Pará, que ocupa uma boa parte de Rondônia e Tocantins. Cá embaixo, ó, no litoral, se destacam o quê? Grifa para mim. No litoral, a Ilha do Marajó e outras ilhas que formam o arquipélago amazônico, localizados no foz do rio Amazonas. Na página 411, nós temos: é na região norte que se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo. Pode grifar isso, tá bom? Ela é a maior. Aí temos aí a bacia amazônica, que é o rio Amazonas e seus afluentes, que encontram-se as maiores usinas hidrelétricas, que é a hidrelétrica Balbina, com o rio Uamutã, e a usina hidrelétrica Samuel, com o rio Jamari, construída a Cachoeira de Samuel, tá bom? A foz do rio Amazonas apresenta na época de cheias um fenômeno natural provocado pelo encontro das águas do rio com as águas dos oceanos. A formação de grandes ondas chega a alcançar 5 metros de altura. Esse fenômeno é chamado de pororoca. Então você vai grifar até aí.